O meu sonho de iPhone neste momento é este Huawei Mate X6. Eu amava, tinha um sonho de ver a Apple a lançar um equipamento como este. Eu vou-te explicar já tudo, porque é preciso ter isto em consideração. Se me conheces há algum tempo, se não me conheces, fica livre de subscrever e dar aquele like gostoso e diz-me na tua opinião se te dás ou não com equipamentos dobráveis, porque isto aqui vai gerar alguma controvérsia. Por isso, se me conheces, sabes que eu adoro Apple. É verdade, não sou um Apple fanboy, gosto muito de Android também, mas tudo que eu tenho aqui em casa basicamente é Apple. Eu tenho os computadores Apple, o relógio quando é para fazer desporto também é Apple, e depois tenho o iPhone, emparelha tudo, o ecossistema é lindo, ai que coisa bonita, rosas, ai que fofinho. É verdade, adoro. Gostava que Android tivesse um sistema similar, principalmente com os computadores Apple que eu utilizo regularmente. Não tem. A vida é assim. A Apple, a nível de ecossistema, é das coisas que mais me prende. Quando toca a smartphones, eu fico sempre triste e com inveja quando vou comprar um equipamento. Porquê? Porque nós temos telefones tipo estes no mercado, como o Huawei, ou até este, que estou a ficar louco com este telefone, que é o da Motorola. O da Motorola, mas isso vai ficar para outro vídeo, por isso subscreve. Mas este smartphone é aquilo que o novo iPhone deveria ser. E eu explico-te as razões porquê. A Apple tem vindo a traçar os seus equipamentos desde o início até agora com atualizações de design passadas de muitos em muitos anos. A última grande atualização de design que nós tivemos foi no iPhone X, imagina lá bem. Desde então nós temos um design basicamente o mesmo. O 10, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16, muda a câmera aqui, muda a coisa ali, agora tenho um botão que não é botão, agora tenho um... É a mesma coisa. Mudam pormenores que sinceramente a Apple tenta convencer-nos o contrário, mas sinceramente não muda muito. Está na hora da Apple lançar algo assim, é aquilo que eu desejaria que fosse para o iPhone 17, que sinceramente não me parece que vai acontecer. E eu explico-te porquê. Tudo leva a crer que o iPhone 17 será diferente. Rumores falam que será um género de um Pixel, o que eu não acredito a nível na parte traseira, tipo, estás a ver com este tipo de cenas, mas a levar para longe, que eu não acredito. Mas temos também a possibilidade de ver um iPhone dobrável. E isso já se fala há muitos anos, desde que a Samsung lançou o seu primeiro dobrável, que se fala que a Apple vai combater. E é uma questão de tempo, meu amigo. É uma questão de tempo. Resta-nos saber, contudo, o que é que a Apple vai fazer aqui. Se vai ter um iPhone ou se vai ter um mini iPad. Porque se tu olhas bem, isto poderia ser, e é um smartphone. Quando tu abres, tens potencialidades de tablet. E o iPadOS é melhor que o iPhone em muitos aspectos no que toca a sistema operativo. Dá-te mais possibilidades. Agora, será que é o ideal? Essa é que é a grande questão. Porquê? Porque o iPad, e tu podes olhar para o iPad como tens também o Apple Pencil, e é tudo muito bacana. Mas, neste smartphone, e este smartphone é provavelmente aquele que menos se nota a curvatura aqui dentro do ecrã, mas ainda assim notas. E se utilizares uma Apple Pencil, tu vais sentir ali aquela que não é apropriada e não é algo que estamos habituados a ver a Apple lançar algo assim do género. E relativamente a este smartphone, que eu tenho de dizer que fiquei fascinado pela forma como ele trabalha, a fotografia deste equipamento, os ecrãs deste equipamento, tem duas ou três coisas que poderiam ser melhores. É verdade. E eu acho que isso é crucial. Por exemplo, este Huawei Mate X6 tem um problema enorme. Não tem serviços Google. Ou seja, Google Play Store, calendário, Google Fotos, YouTube, Gmail, não há. Tudo que é Google não funciona aqui. Podes, contudo, instalar a aplicação da Google Play Store através de uma APK, mas isso não é para todas as pessoas. E depois corres também o risco, numa atualização futura da Huawei ou da própria Play Store, esses dois deixarem de funcionar de forma correta ou perfeita. Por isso tens de ter isso em consideração, porque ele não é barato. Isto é um telefone de quase 2000 euros e tu tens de ter noção de que quando estás a pagar 2000 euros não é garantido que vai funcionar sempre a 100%. É arriscado nesse aspecto. Depois, nós temos de ter em consideração o facto deste ecrã de dentro, por muito que seja brutal, não tem uma camada oleofóbica. Isto é normal, mas o que é que isto significa? Estás a ver aqui o ecrã todo sujo? Este ecrã todo sujo significa o quê? Que ele, como é um ecrã de plástico cá dentro, ele não consegue ter os mesmos componentes, por exemplo, de um ecrã de vidro na parte de fora, como este aqui, onde os teus dedos gordurosos não vão manchar o ecrã. Manchar, quando digo manchar, digo estas dedadas enormes. Não há muita forma, tu podes limpar o que quiseres, sempre que mexes no equipamento, ele vai-se notar. Ainda que, quando o ecrã está ligado, isso não é um problema. Ou seja, isto é mais uma situação estética que eu não gosto muito de ver um ecrã com dedadas, e aqui não há muita hipótese. Mas no que toca ao smartphone em si, se reparares, e aquilo que eu achei que a Huawei fez brutal neste equipamento é a espessura dele. Nós temos aqui um smartphone que vira tablet e ele é mais fino, por exemplo, que este Google Pixel. É ela por ela. O gajo abre. E quando abre, ele parece um livrinho pequenino. É fantástico a forma como a Huawei fez isto. Melhor que isso tudo, esta câmara traseira pode funcionar basicamente como uma câmara de selfie. Tu, quando abres assim, podes pôr aqui o ecrã da câmara e estás a tirar uma fotografia com esta câmara. Então, estás a ver quando às vezes queres uma categoria de fotografia impecável, mas não queres tirar com a selfie, porque a selfie câmera nunca tem grandes cenas. Estás a ver? Olha.
Está aqui a câmara e eu, deste lado, tirar assim umas fotografias. Ou seja, neste aspecto, este smartphone dá 15-0 a qualquer outro no mercado no que toca a este tipo de funcionalidades, porque é uma das coisas que eu gosto bastante e que a Huawei normalmente pensa em cenas que não lembram odiar. E às vezes eles colocam cenas que são seriamente questionáveis, mas este Huawei é um sonho de smartphone. Desde que tivesse, iOS na minha versão, era um bocadinho mais assim. Eu compreendo, gostas mais de Android, é justo, é uma discussão que vale a pena ter, porque todas as discussões valem a pena ter. Epá, eu prefiro iOS. É o que é. No que toca ao smartphone em si, nós temos câmaras até desachega. Nós temos 3 câmaras aqui, mais uma cena no sensor de distância. Temos uma câmara interna, depois temos outra câmara neste ecrã. Ou seja, nós temos câmaras até desachega. Tu podes fazer uma videochamada assim, tu podes fazer uma videochamada quando ele está aberto, tu podes até fazer uma videochamada com ele aberto e utilizar esta câmara. Tipo, especificações: topo de gama, Kirin 920, 12 ou 16 GB de RAM, 1 TB de armazenamento se for necessário. Ou seja, tu tens versões para tudo e mais alguma coisa. O preço é que não é o melhor, 1990 paus, se bem que eles têm uns descontos de 300 € neste momento. Os links estão aqui, os preços vão variando, eu vou-te encaminhar mesmo para a Huawei. E a cena é mesmo essa: quando tu vês um smartphone desta bruta qualidade, a minha única parte que eu fico a pensar é porque é que a Apple não nos dá algo assim. É verdade que se a Apple nos desse algo assim também ia custar à volta de 4 ou 5 mil euros, agora com as taxas, mais isto, vai haver desculpas para tudo para subir o preço. É certinho. Imaginando que tinha aqui um iOS ou um iPadOS, uma fusão entre os dois, e trazer-nos um equipamento a nível de hardware como este, era uma coisa louca. Eu acho que é provavelmente o smartphone que mais me fez ficar apaixonado novamente pela tecnologia, pela forma como fizeram as coisas. Há, efetivamente, na minha opinião, pontos a melhorar, principalmente a camada oleofóbica, e no caso da Huawei não tem por onde lhe pegar, não tem Google Play Services e é um entrave considerável, mas a forma como eles fizeram, eles até têm uma capa, olha para esta capa, eles até têm uma capa que é basicamente a mesma textura do que a parte traseira do telefone, que é uma coisa, e tu metes a capa, categoria, olha que bonito, está bonito, uma capinha toda fofa, bonito, impecável. É muito provável que a Apple nos venha a trazer um smartphone dobrável no futuro. Se será em 2025, 2026, 2027, sinceramente não sabemos. Há quem fale que sairá da linha do iPhone e não entrará na linha do iPad. Isto significa que provavelmente poderemos ter uma nova versão de iPhone a caminho, ou seja, uma versão de, como se dizem, um iPhone Air, ou iPhone, ou aquilo que lhe quiserem chamar. Mas a realidade é isso mesmo. A nível de sistema operativo, sinceramente, não acho mesmo que a Apple esteja preparada para isso. Até porque, quando isso acontecer, todos os desenvolvedores da Apple vão ter que adaptar as suas aplicações para smartphones dobráveis, tal como a Google já está a fazer há muitos anos. E isto significa que existe um longo caminho pela frente. Desde o momento que a Apple lançar o seu primeiro smartphone dobrável, até o momento que as aplicações são atualizadas e são bem trabalhadas e são feitas para o dispositivo. Temos de ter em consideração que o Tim Cook não é uma pessoa de mudanças radicais no que toca ao design dos smartphones ou até de qualquer produto Apple, mas também temos de ter noção que a Apple já está bem atrasada no que toca ao design e ao hardware dos smartphones. Por isso, eu acho mesmo que está a ficar na hora da Apple nos dar um equipamento assim. E volto a dizer o mesmo, acredito plenamente que este seria o meu iPhone de sonho, se fosse feito pela Apple. Por isso, já que aqui estás, o que me podes dizer é, se tinhas coragem de gastar 2000 paus neste smartphone, e em segundo lugar, subscrever e dar aquele like gostoso que nós tanto gostamos, porta-te bem. Gostava mesmo que te juntasse a esta comunidade bacana, me dissesse as tuas opiniões, comentes por aqui que eu respondo por aí. Porta-te bem, meu nome é Filipe Alves e vemo-nos no próximo vídeo. Até!